Essa é uma série de vídeos em que explicamos de maneiras diferentes o que é Montessori. E uma das maneiras é o Montessori é o método científico aplicado ao desenvolvimento infantil, aplicado à criança. O método científico, ele é conhecido na ciência, muitos cientistas o usam e no Montessori usamos esse método para auxiliar a criança. O método científico ele passa por algumas etapas. Eu vou resumi-las. Então, a primeira é o questionamento. O questionamento vem através de uma observação. E eu vou dar um exemplo em relação à criança. Então, eu tenho a minha filha que, por algum motivo, ela não está guardando a roupa dela no armário. Então, eu observei esse fato. Estava lá em casa e observei. Ela não está guardando a roupa dela. Ela está deixando ali no canto e não está botando no armário. Isso aconteceu mesmo. Eu observo. E daí eu levanto uma questão. Mas o que faz com que ela não esteja guardando as roupas dentro do armário? Né? Porque normalmente ela guarda, ou ela deveria guardar, faz parte da nossa humanidade guardar roupa dentro do armário. Então eu levanto essa questão. A partir dessa questão, eu vou traçar algumas hipóteses. Talvez ela não está guardando a roupa porque, observando o ambiente, eu posso chegar na conclusão, porque não tem espaço, está muito alto, o ambiente tem muito barulho e não está ajudando-a. Talvez tenha muita informação para ela, tem muitas atividades, ela não tem o tempo. Então, eu traço algumas hipóteses. Dessas hipóteses, eu vou trabalhar com uma. Então, de repente não tem espaço suficiente. Eu olhei lá, eu acho que não é isso. Então, eu vou criar um plano de ações. Então, eu vou lá, mudo o armário, deixo a prateleira mais limpa, mudo alguma coisinha. E, depois de colocar em ação essas minhas ideias, eu me afasto de novo e observo. Daí a minha filha está lá em casa, tal, ela vê que tem alguma coisa diferente no armário, ela vai lá e guarda as roupas no armário. Nessa observação, eu constato que realmente aquela hipótese que eu tinha, ela estava correta ou possivelmente correta, que não tinha o espaço suficiente dentro do armário. A Maria Montessori, a fundadora do método Montessori, ela diz que ela não criou o método. Ela simplesmente observou a criança e foi a criança que disse para ela o que é o método Montessori. Foi através da observação que ela conseguiu tocar e entender o mundo infantil. A Maria Montessori, ela era médica, ela sabia o que era um método científico. Dentro da medicina se usa muito, dentro de várias ciências a gente usa o método científico, e ela pegou esse mesmo processo que eu resumi para vocês e aplicou para a criança. Como que eu posso ajudar a criança a se desenvolver? A partir dessas observações, que são realmente os fatos que aconteceram, a gente faz uma análise, traz um questionamento, a gente cria certas hipóteses. Dessas hipóteses a gente cria um plano de ação, a gente põe em prática e volta para a observação. Observa, analisa a observação, cria algumas ações, põe em prática e observa de novo. Numa sala Montessori, numa escola Montessori, a professora Montessori, ela faz isso. Estamos criando esse ambiente Montessori para crianças de 3 a 6, vai ser uma escola aqui em Curitiba. Ele vai estar prontinho, bonitinho, as crianças vão chegar, elas vão começar a trabalhar, e a minha função como professor dessas crianças, uma função vital, é eu sentar num cantinho da sala, pegar o meu caderno e traçar as minhas observações, os fatos que estão acontecendo. A criança pegou o objeto caiu,
quebrou, a criança chorou. São os fatos. A partir dessas minhas observações, eu vou fazer uma análise. Vou trazer um questionamento. Talvez ela tenha quebrado porque o objeto era muito pesado, a mão dela estava escorregadia. Vou modificar alguma coisa no ambiente, de repente botar alguma outra tigela, alguma coisa menor talvez. Modifico o ambiente e depois, num outro dia, sento lá no meu cantinho com o meu caderno de observação. E no momento que aquela criança pegar aquele objeto, eu anoto o que aconteceu. E ali, depois dessa observação, eu vou conseguir analisar aquele problema ou aquilo que estava acontecendo foi resolvido, a criança lidou melhor com aquela situação, o ambiente deu suporte para o seu desenvolvimento. Então, o método Montessori nada mais é do que um método científico aplicado para o desenvolvimento infantil. Não existe ambiente Montessori se não existir a observação. Isso é extremamente importante. Precisamos do método científico junto com todas as outras técnicas, conceitos, ideias que Montessori traz, com os materiais, com as atividades. Precisamos da observação, precisamos do método científico para ajudar a criança. O ser humano é um ser complexo, com muitas funções, com muitos órgãos físicos e psíquicos. É um ser complexo. Mesmo que a gente prepare o ambiente, digamos, perfeito, quando chegarem as crianças, precisamos da observação, porque para essas crianças que estão lá, talvez precisaremos modificar o ambiente. Porque se for um outro grupo de criança, talvez precisaremos mudar de uma maneira diferente. No método Montessori, cada criança dentro de uma sala é um projeto diferente. É função do professor observar as crianças e saber em que estado, em que grau de desenvolvimento, de concentração, de habilidades físicas, motoras, aquela criança específica está. Então, o método Montessori, junto com esse método científico, começando pela observação, nos dá possibilidades que são incríveis para ajudar a criança a se desenvolver bem e a nós adultos, mãe, pai, professor, professora, a termos também uma vida mais tranquila, porque vamos ter mais harmonia com a criança. Me chamo Felipe, sou pai cientista e professor certificado pela Associação Montessori Internacional e estamos refletindo o que é um Montessori.